Fala aí, galera, ele é baterista, é professor de inglês, é um grande amigo meu, já tocou em várias bandas aí, já toca um bom tempo. É ele, um grande amigo meu aí. Fala aí, Silas Silva. Fala, Weslão, bom dia, como vão as coisas aí? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá certo, man. Cara, se apresenta pra gente aí. Bom, Wesley, para quem não me conhece, meu nome é Silas, eu tenho 26 anos, fiz agora dia 4 de novembro, então sou de 94, se tiver alguém de 94 aí, dá um thumbs up, dá um like aí. Se não tiver também, dá like aí. comenta aqui embaixo, aí vai ser legal. Bom, eu vim de uma família de 3 irmãos, né? Então, meu pai e minha mãe, né? 3 irmãos, na verdade, 2 irmãos, comigo 3, né? Então, um irmão mais novo, uma irmã mais velha, e eu sou o filho do meio. Eu sou casado, casei com 20 anos e não tenho filhos ainda. Ainda não, né, man? Ainda não. E atualmente eu trabalho já trabalhei uma parte da minha vida atendendo com a música, né? Trabalhando na parte musical. E trabalho na parte profissional como professor de inglês. Então já venho trabalhando desde 2010 com aulas de inglês, né? E com música, na verdade a música eu aprendi desde os 6 anos, né? A parte de tocar bateria, percussão, desde os 6 anos de idade. E desde então a gente vem trabalhando aí, né? Atendendo as duas frentes, né? Atualmente eu toco na igreja aos domingos, né? Aos sábados e domingos. E trabalho na minha área de atuação é ensino de idiomas, né? No caso, inglês. E estamos aí, temos projetos aí para quem sabe daqui 2, 3 anos. E vamos que vamos. Coisas boas estão por vir aí. Caraca, mano, você toca desde os 6 anos? Desde os 6, cara. Isso aí foi um dom, né? Pô, Foi Deus, é dom mesmo, mano. Desde Deus, que já tava com as panelas, com as colheres lá Deus. batucando. Eu pegava as panelas da minha mãe, as panelas e as colheres de pau, ficava lá batendo. Caramba, que a maioria dos bateristas que eu já ouvi histórias deles tocando criança era tudo com panela, pega aí as colheres de pau, sai batucando Inclu... tudo, deixa a mãe doida. Meu tio era assim também, nós vamos trazer ele aqui no canal depois. Caramba, Sim, que sim, animal. inclusive eu pegava as panelas da minha mãe, as colheres de pau e descia o sarrafo. Inclusive, mãe, beijo, pai. Descia o Pra, sarrafo das pra, panelas. Que da hora, é, mano. pra minha esposa também, um beijão, amo você. E, Pô, cara, foi assim, desde os 6 anos, sempre estimulando, né, esse dom que o Senhor nos deu, e desde então ele tem colocado pessoas no nosso caminho, inclusive você já. A gente já tocou até para. Quem não sabe, já toquei pro Wesley também. já tocou com a gente lá no grupo, Tem, lá já, vira e mexe. É que o tem. Silas, ele é um cara bem ocupado. Se dependesse de mim, ele tava tocando com a gente sempre. Mas Que é um isso, cara bem obrigado. ocupado. É um prazer é nosso, é louco. E como deu para perceber, ele fala, ele manja dos inglês. Quem me ajudava aqui com o inglês aqui do canal, né, com as frases e tal, quem me aturava mandando um monte de coisa errada, era ele. Ele é o cara do inglês, que vocês ouviram ele falando aí, né? Ele é Eu, professor de inglês, né? Manda um eu tô inglês pra nós com. aí. Só não vai falar mal de mim aí, que eu não vou entender nada, hein? Fazer o quê? Só não vai falar mal de mim aí no seu inglês aí, que eu não vou entender nada. Manda uns inglês pra nós aí. Mandar os inglês, cara? O que eu posso mandar? Não sei, Deixa eu cara. ver. So everyone, if you like this video, just subscribe, just click in the button like button. I'm sorry. Sometimes we make some mistakes. Ó, eu vou And traduzir agora. make some comments. Make some comments. Eu vou traduzir. Ele falou: se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Foi isso? É isso aí. Resumidamente, eu deduzi só por causa do like e o subscribe. Eu já peguei. Caraca, mano, que da hora. E Silas, deixa eu te perguntar. Você já tocou, mas já fomos assim, quantas bandas, assim, nesse seu período de que você começou dos 6 anos até hoje? Cara, de início, bom, você sabe como nós músicos de igreja, a gente acaba tocando em várias bandas das igrejas, né? Então, desde os 9 anos. Com 9 anos eu comecei tocando na banda da igreja mesmo, né? Tocava com 6 anos, mas 6 anos o pessoal não deixava muito. Na minha época era meio ditadura, sabe? Só tocava os instrumentos que os adultos, né? As crianças não poderiam encostar muito. Então
eu comecei a tocar mesmo, na verdade eu comecei a tocar guitarra primeiro. Então eu fiquei um bom tempo tocando guitarra. Depois de uns 3, 4 anos que eu fui pra bateria de fato, né? Mas eu sempre amei bateria de paixão. Uma das primeiras bandas que eu toquei foi uma banda de pop, né? Um pop rock de um rapaz que veio da Europa. A gente tocou junto por um espaço de 1 ano, mais ou menos. E depois eu toquei com um amigo meu, inclusive o André. Ele é baixista, ele já tocou pro Coral Resgate, já tocou para vários artistas aí, inclusive no secular. Eu já toquei com ele, já quase toquei pro Carlos Moisés, o vocalista do Voz da Verdade. E era para ter tocado para ele numa sexta-feira à noite, só que não deu porque eu tinha compromisso na minha igreja. Então, um ponto interessante aqui é a questão do compromisso. Eu tinha sido chamado com 1 semana de antecedência para tocar para ele. E eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não deu certo porque não dava para adiar o compromisso que eu tinha com a igreja atual e tal. Então eu tive que passar essa oportunidade, mas quase toquei para ele também. E para muitas outras bandas aí que a gente acaba se infiltrando, né? É aquela velha história, se você tá junto com um monte de música, você acaba fazendo network, as pessoas te conhecem. E aí você, aquele cara ali toca, você pode tocar pra mim? Foi assim que eu conheci você, né? É verdade. Tava lá na igreja, lá, e você falou, você toca, né, tal. E é assim que a gente se conhece. Foi no casamento. Mas há um... Eu acho que eu tava como DJ lá na mesa lá do casamento da sua irmã. Eu lembro, cara. Desde então, a gente sempre passava um pelo outro na rua, ficava só naquele, e aí, beleza, tal. Um dia a gente parou pra conversar e... Foi isso aí, não sei nem quem foi que parou quem, mano. Eu sei que eu vinha do serviço e sempre passava pelo mesmo lugar ali. Aí, pô, a gente se cumprimentou em frente ao Bar do Peixe aqui da Estrada das Lajes, em São Caetano. Ali em frente ao Bar do Peixe. A gente se cumprimentou, oi, aí, beleza? Aí a gente começou a conversar. Sempre ali naquele ponto. Eu tava indo pro serviço e eu tava voltando já. Eu trabalhava de Que da hora. Beleza. A gente começou a conversar. E dali a gente... Um arsenal. Pisadinha aí, velho. Não é pouca coisa. Mas foi legal, cara. Essa bagagem que você tem. É da hora, mano. Não, bacana, cara. E o bom é que você vai... É engraçado que quando a gente começa... Quando a gente toca na igreja, é uma coisa importante. Quando a gente toca na igreja, a gente fica muito preso só no nosso círculo ali. A gente não tem noção de como as coisas funcionam do lado de fora, né? Então eu lembro quando as pessoas de fora me chamavam para tocar, o que acontecia? O pessoal falava assim, por exemplo, toca mais forte, né? Põe mais bumbo aí. E eu não sabia o que os caras estavam querendo, e eu ficava me matando, suando e tal. E eu falei, meu Deus do céu, cara, o que esses caras estão querendo aqui? Sim, eu saía com todo mundo, viu, mano? Eu no violão, não tem o Moisés mandava a mesma coisa. O Moisés, você lembra dele, né? Ele mandava... O Moisés? Isso, o Moisés. Ele mandava a mesma pra mim, ele falava que toca esse violão, cara, toca esse violão com mais força, né? Eu ficava ali, tá fazendo carinho no violão, mano, não é fazer carinho não, faz esse som sair, não sei o quê, aí a gente tá nervoso, não sabe se vai, se não vai. Não sabe se vai, cara, é horrível. Dá muito nervoso, é um medo de tocar para as pessoas ouvir, que aí você fica com medo de errar. Pô, se eu tocar forte, elas vão ouvir, se tiver errado, elas vão ouvir. Apesar que, assim, no meio cristão, é porque, assim, hoje os tempos são outros, né? Então, mas antigamente não tinha muito essa questão crítica. Essa questão crítica no meio cristão, parte musical, vem crescendo agora, né? De uns 10 anos para cá. As pessoas estão críticas. Quando as pessoas estão vendo uma banda se apresentando, geralmente elas ficam como? Elas ficam analisando. Quando é o músico entende, ele fica analisando, presta atenção nas harmonias, no tempo do batera, dos riffs da guitarra. Mas antigamente não tinha muito isso, né? Mas quando você toca com banda, quando você toca na igreja e depois você é chamado para tocar em banda, cara, é outra pegada, é outra realidade. Você realmente amadurece, Wesley. Não tem jeito. Você amadurece, você percebe que, falando de batera, você percebe que não é muita firula, não é muita virada que vai fazer a coisa. É a condução sólida, sabe? Que faz nossa, que som gostoso, né? É bacana. Caramba, que da hora. Realmente, né? Eu acho que a aceitação para quem está se iniciando e tocando na igreja
ela é diferente para quem toca em banda, né? Porque quem toca em banda, Sim. como você falou, o pessoal já falou, opa, é uma banda, então já vamos olhar com uma cara de, pô, os cara é profissional, tá, Preconceito, né? e aí se acontece algum erro, opa, né? Cortou a unção ali, espantou o anjo, É, agora, pior que é assim mesmo. agora quando você é um culto normal, tal, se errar, o pessoal começa a dar glória. Já aconteceu isso com você? Já. Errou uma coisa aí, viu que o cara não tá engatando, que não tá indo, ou deu um problema no som, começa a dar glória. Deus da glória. É verdade. É porque Deu eu problema acho no som, ou o cara que vai cantar não tá conseguindo, tá dando algum problema o pessoal que tá embaixo assistindo, que. o público, melhor dizendo, eles percebem, né? Não é porque eles não sabem tocar o instrumento que eles não percebem, eles não são músicos, eles são musicistas, né? São apreciadores de música, dessa arte. Então eles estão ali ouvindo e... Porque todo mundo gosta de música. Eu não conheço ninguém que não gosta de música, cara. É difícil. Você imagina alguém que não gosta de música? Você tocou num assunto bem interessante, cara. Você erra, por exemplo, a gente erra e a igreja começa a dar glória, né? Você vê que é claro que ali tem toda uma atmosfera espiritual envolvida, tem toda uma questão mão de Deus, etc. Só que o engraçado é que os melhores músicos, Wesley, saem da igreja do meio gospel. Verdade. Os melhores, o Snoop Dogg, no início da carreira dele, o Snoop Dogg. No início da carreira, os músicos eram da igreja, pô. Os músicos que tocavam pra ele era da igreja. Então, os melhores músicos estão na igreja. Por mais que você vá numa igrejinha ali, por mais simples que ela seja, por mais simples que os músicos sejam, ali é o início de um grande músico que daqui 2, 3 anos, 4 anos, se dedicar, vai se tornar referência, sabe? Porque não sei, os músicos, não falando porque, você tá falando que se toca na igreja. Não é por isso. É porque todo mundo fala, até quem é do secular fala, meu, o pessoal da igreja, músico de igreja é outra vibe. Eu falo. Outra vibe. E ó, a gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente não precisa nem ir lá para os Estados Unidos. A gente pega o The Voice Brasil, você vai ver, você assistindo, você vai ver que a maioria dos artistas dali, eles falam o quê? Começou onde? Eu tocava na igreja. Eu cantava onde? É na igreja. Eu falo que a igreja hoje, ela é a maior formadora de músicos, de artistas que existe, cara. Por quê? Porque normalmente você quer aprender a tocar um instrumento, você não tem grana pra ir numa escola de arte, você vai aprender aonde? Na igreja. O irmãozinho lá da igreja dá aula. Do que? É violão, é teclado, ou às vezes é canto, ou bateria, alguma coisa sempre tem, cara. Alguma coisa sempre tem. A igreja é a maior formadora, né, de músicos, né, dessa arte, cara. Isso é muito bacana. E Silas, deixa eu partir para a próxima pergunta já. Beleza. Você já toca aí há mais ou menos então uns 10, 15 anos, né? Você iniciou com 6 anos já aprendendo, dos 9 para frente você vem tocando até hoje então. Então você deve ter o quê? Uns 10, 15 para 16 anos tocando. No seu momento de aprendizado, né? Antes de eu partir para a próxima, no seu momento de aprendizado, quais foram as suas maiores dificuldades, cara, aprendendo a tocar? Porque assim, você começou tocando guitarra, né? Então atenção, futuros guitarristas, pode ser que um dia você seja baterista, cara. Sei que não suporta o baterista e tal, porque baterista é aquele cara que tem a casa dentro da igreja, um outro universo, aquele cara que ele tá sempre em casa. Se ele tá na casa dele, ele tá de boa, ele vai pra igreja, ele tem uma casa lá, tem o aquário dele lá. Um ar-condicionado em alguns casos, né? Tem alguns casos que tem. Aí é bom, porque aquilo ali é um calor que eu vou te contar, viu? Pelo amor do céu. Cuidado pra passar mal. Tem que ter esse tampão ainda mais nessa época aqui, cara. Isso é louco. Mas assim, quando você tava aprendendo, qual foi as suas maiores dificuldades, assim? 3 pontos aí que você fala, pô, Wesley, essas 3 coisas aqui, essas 3 técnicas foram as mais difíceis pra mim pegar, cara. Técnica de musical, para aplicar em música, né? Isso. Tá. Cara, essa número 1, acredito que, pelo menos os bateristas de igreja, assim, principalmente os iniciantes, contagem no chimbal. Tocar contando no chimbal. Tem muito batera que quando ele toca, ele não conta o que ele tá tocando. Então, a batera, ela é uma máquina. Ela é uma máquina que marca o tempo da música. Então, se eu começo uma música, né, igual aquela velha história, vai lá, batera, começa aí nas baquetas, né? Conta aí até 4. Se a batera começar no 1, 2, 3, 4, a música vai ficar nesse 1, 2, 3, 4 até o fim.
Se a música começar 1, 2, 3, 4, a música vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, a bateria ela é uma máquina que marca. Só que uma das coisas principais é a marcação do chimbal. Então, tem pessoas que, quando elas vão tocar, você pode olhar, percebe. Quando você vê uma bateria tocando, olha pro pé esquerdo dele, do chimbal, e vê se aquele pé tá contando. Às vezes o chimbal não tá contando, mas o pé dele tá contando. Mas, na maioria das vezes, nenhum pé tá contando. Por quê? Porque aquilo ali é uma referência, uma marcação para o próprio batera não se perder e também aquela marcação ajudar a compor todo um esquema musical, né? Porque a bateria, você sabe, ela é formada pelos graves e agudos, né? Sim. Então, quando você faz o equilíbrio de todos os agudos e graves na mesma condução, além de você preencher a música, você ainda tem um pontinho de referência ali, que é a contagem do chimbal. Então, foi uma coisa que eu mais levei tempo para desenvolver. Contagem de chimbal. Tá com a mão direita fazendo uma coisa, com a esquerda fazendo outra, o pé direito fazendo outra coisa e o chimbal marcando ali, sem parar. É divisão, né? 4 partes ali. Você pega o cérebro, divide em 4 partes, cada um faz uma coisa. E esse do chimbal, ele é essencial na música, né? Então foi uma das coisas que eu mais demorei para desenvolver. Mas é possível. Tem que ter vontade aí para fazer. Você tem que dividir seu cérebro aí em 4 partes, cara. É muita coordenação motora também. É legal, cara. É muito bacana. Eu digo que, assim, não de maneira nenhuma, não honrando mais a bateria do que os outros instrumentos, mas o bateria em si é um instrumento, assim, que, cara, é muito completo. Muito completo, assim. Muito completo. Dá até... Eu costumo até brincar, né? Tem um pessoal lá da igreja que fala assim, dá um mi aí na bateria aí. Aí eu vou lá e eles falam, me dá um mi maior aí na bateria. E o mi, na afinação padrão, é o tom 1, né? O tom 1 é mi. Olha aí. Então o tom 1 é mi, o tom 2 é si e o surdo é sol sustenido. Então a afinação padrão. E o bumbo é o lazão, né? Então o pessoal fala brincando, dá um mi maior aí. Eu vou lá e dou no tom 1. Tá brincando, né? Sacanagem. Quem pensava, então, assim, eu também não sabia, né? Eu sabia, né, que tinha esses timbres graves e agudos, não sabia que eles, na batera, eram nomeados também dessa forma. Eu sabia que ele tinha aquele timbre, aquele metalzinho que saía com som agudo, que o bumbo trazia aquele som mais encorpado, mais grave. Se eu estiver falando groselha aqui, você me corrige, tá? Mas eu não sabia dessa questão, que nem o tom 1 é um mi, o 2 é o que você falou? Sim, mi, si, sol sustenido, né? Mi, é mi, si e sol sustenido. Ah, que da hora, mano. E na verdade, assim, essa é a afinação padrão, mas assim, a afinação de bateria é a gosto. Tem bateria, eu já vi, por exemplo, eu já acompanhei baterias dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu já fui buscar o cara, não, por exemplo, levar o cara para passear e tal, mas aí eu participei do show do cara tocando bateria e eu vi ele afinando. Ele não fazia nada disso de mi, si, sol. Ele simplesmente pegava, afinava, apertava a pele do tom 1, deixava lá em cima, tum, 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 tum. Porque é essa cadência, né? Você vai fazer tum, 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 tum. Aí o esquema é descer, né? Sim. É ter essa descida. Então ele fazia de ouvido, ia afinando de ouvido. Tum, 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 tum. Agora, por exemplo, quando eu tô na igreja, como eu só tenho 3 tons, o que eu faço? Eu pego o teclado, eu peço pro cara do teclado, dá um mi aí. Eu vou bater no mi até achar direitinho. Mas tem dia que eu nem sigo, tem dia que eu nem sigo esse padrão. Tem dia que eu aperto lá e deixo tum, 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 agudo, médio e grave. Aí gravão embaixo no bumbo. Então é uma coisa a gosto, é relativo, não é uma regra, tá? É bem relativo. Então, assim, essa é a afinação padrão, né? Como o violão, né, ele é afinado em mi menor, né? A bateria, ela tem o seu padrão, mas aí vai de cada baterista também escolher a sua própria afinação. Exatamente. Porque aí varia de estilo, por exemplo. Estilo de black, falando da caixinha da bateria. Estilo de black é caixa agudíssima. Dependendo do estilo que você vai tocar, um DJ alpiste, por exemplo, é caixa lá no talo. Agora, por exemplo, um Thales já é uma caixa mais grave. Pegada do Aposan, uma caixona mais gravona. Não é uma caixa mais aguda, né? Então, isso é bem relativo. Bem relativo isso daí. Da hora. E Silas, deixa eu te perguntar. Nesses anos todos que você já toca batera, como é que eu poderia dizer? Qual é o seu preparo antes de... melhor, né? Vou melhorar essa pergunta. Você acha que tem muita diferença, né? Tipo assim, qual é o preparo que você tem que ter antes de um culto e o preparo que você tem que ter antes de um show? Ou é o mesmo tipo de preparo? Não, é diferente. É diferente. Na verdade, é relativo, cara. Não tem jeito. Vamos falar de culto primeiro.
Que culto que a gente vai tocar? Culto de ceia. Geralmente, culto de ceia é um culto mais solene, uma coisa mais tranquila, entendeu? Dependendo da igreja, é muito tranquilo. Mas tem igreja aí que, igual do Paxtorzão lá, o negócio é gruveira. Sim. Só que, dependendo da igreja, vamos falar do culto de ceia, é um culto mais solene, uma coisa mais tranquila, né? Então, pro batera, não vai exigir muita agressão, não vai exigir muita pressão, explosão, vai exigir condução. Então, antes de preparação, qual a preparação para ceia? Geralmente, o que eu faço? Eu estudo os hinos, obviamente, e treino os rudimentos básicos, né? Paradiddle, Papa-Mama, Sestina, que seria o rulo de 6, né? Tercina, coisas simples eu vou treinando com base no metrônomo, só para ficar com a mão leve, tipo a mãozinha de jazz, sabe jazz? Estilo jazz, negócio bem suave, bem tranquilo. Eu vou treinando justamente por quê? Porque a condução daquele culto vai ser uma coisa mais solene, uma coisa mais tranquila. Falando de show, vamos tocar um show. Qual que é a banda? Pop rock. Então, se é pop rock, meu amigo, aí é descer o sarrafo. Não tem muita conversa. Descer o sarrafo, cara, aí pressão. Então, como eu treino? Eu treino um pouco mais eu treino com um pouco mais de intensidade. Né? Então, por quê? Porque eu sei que quando eu estiver lá, a banda vai olhar para mim e vai querer intensidade. E fisicamente falando, a plateia vai querer intensidade. Porque você sabe o que faz o pulso do negócio é a batera. Quando tá aquelas caixonas enormes lá no show, o que faz as pessoas pular? É o bumbo, aquele bumbo que vem empurrando. Aquele bumbo vem empurrando, aquela vibração vai pro seu corpo e seu corpo tem que reagir àquilo ali balançando. Então, diferente de um culto de ceia, tá todo mundo lá, entendeu? Na adoração, aí você vai lá e começa a bater o bumbo, não faz sentido, né? O pessoal vai falar, ora por esse menino aí, meu, acalma o coração dele, né? Acalma o meu coração, né? Caramba, que da hora. E você acha que... do culto. Ah, entendi. Mas vamos supor, um culto normal, que não seja um culto de ceia, né? Um culto normal, assim, você acha que o tempo de horas, né, é maior do que o seu tempo de preparo para um culto é maior do que o seu tempo de preparo para um show? Não, não. É o mesmo tempo que você precisaria? É o mesmo ou um pouco menos. Porque para um show, como eu falei para você, vai exigir muito mais do que numa igreja. Entendeu? Porque show é espaço, um número maior de pessoas, o volume dos instrumentos é muito mais alto. Vai exigir então exige mais. Então exige mais, né? Agora, para a igreja, o que acontece? Eu me preparo, e minha preparação para tocar na igreja, de domingo, eu só toco de domingo uma vez a cada 15 dias. Qual é a minha preparação? É de segunda a domingo. Eu já começo na segunda me preparar, para no domingo já estar no jeito. Só que, por exemplo, se eu treino 1 hora para tocar no show, eu treino 40, 30 minutos para tocar na igreja, né? Mas isso durante a semana. Eu vou fracionando isso, 30 na segunda, 30 na terça. Que assim eu vou mantendo contato. Frequência vai ser melhor do que quantidade de horas nesse caso, né? Sim. Até porque num culto, né, tem um padrão de músicas ali que normalmente são de 3 a 4 músicas, né, dependendo da igreja. Num show já não seriam 3, 4 músicas, dependendo do artista. Depende do tipo de show também, né? É o quê? É lançamento de DVD, é lançamento de CD, o que é? É um show, dependendo do que for, cara, você pode esperar aí, ó. Eu fui no do Pregador Lu, que era o Retransmissão, a gente foi lá que eu comprei esse bonezinho. Cara, foram... Ele tocou todas as faixas do CD que ele tava lançando. O CD, se eu não me engano, tem 20 faixas, então foi 20 músicas. Tem que haver um preparo ali pro batera que estiver ali segurando, né? Físico também, né? Até uma nota, tomando uma nota aqui, porque algumas pessoas vão falar assim, Silas falou que pra igreja não precisa se dedicar tanto, mas pro show precisa. Então quer dizer que Deus merece pouco? Não tem nada a ver com isso, hein? Antes que alguém pense assim, deixa eu deixar isso bem claro. Quando a gente está falando de show, a gente está falando de uma realidade totalmente diferente de uma igreja. Então, retornando aqui, num show eu tenho um número muito maior de pessoas, volume de instrumentos totalmente diferentes. Então, assim, ali as pessoas precisam ouvir o batera para ter referência.
Então, é mais ou menos assim, ó, eu vou treinar peito e costas amanhã. Só que aí o que acontece? Eu não como nada hoje, não como proteína, não como carboidrato, e vou treinar em jejum. O que vai acontecer comigo? Vai passar mal. Não vou dar conta. Então, a mesma coisa do show. Se eu não me preparar com a intensidade correta, de acordo com o show, chegou lá, eu vou estar... O pessoal, vai, mais 10 músicas. Entendeu? E na igreja... E na igreja, não. Na igreja, não. Agora, na igreja, é o contrário. Se eu tomar um monte... É mais ou menos assim, vou treinar peito e costas amanhã. Tomei um monte de pré-treino um dia antes e no dia começou a chover, deu enchente, não dá pra ir pra academia. Vou ficar como? A 1000 por hora. Do tipo, tem que colocar essa energia pra fora. Então, acho que tudo tem que ter uma coerência e tem que ter sincronismo. Se eu for tocar na igreja, eu tenho que saber que culto que eu vou tocar, culto de jovens, ou culto de jovens é uma pegada mais legal. Então, me preparo para aquele tipo de coisa, entendeu? Porque senão corre o grande risco, e eu vejo muito isso acontecendo, o batera vai tocar, a música tem 5 minutos, o batera faz 100 viradas na música. Por que ele vai 100 viradas? Porque ele se preparou para fazer 100 viradas. Só que a música só pede 2. Aí ele fica fazendo 100 viradas, fica sujando a música e atrapalhando. Então, as coisas têm que ter sincronismo. Se é um show, você se prepara para um show. Se é um culto, você se prepara para um culto. E quando eu falo que eu treino 30 minutos por dia, é porque eu considero frequência e não quantidade. Quantidade de horas, quem tem que fazer é o cara que vive disso. Igual, por exemplo, eu sou professor de inglês. Eu trabalho 10 horas por dia dando aula. Então, 10 horas. Mas um estudante de inglês não estuda 10 horas por dia. Então, eu não vivo de música, mas eu faço 30 minutos por dia, porque isso aí já mantém minhas técnicas, meus dedos, mantém aquela molar technique, né? O pé fica tranquilo. Então, só para o pessoal uma interpretar diferente. Ah, que da hora, man. E aí, vamos partir pro tema um pouco polêmico, né? Antes de eu entrar nele, eu queria te perguntar, né, sobre que tipo de música, né, você curte, né? Quais são qual é o seu estilo musical, cara? Você curte que ritmo? Ah, cara, R&B, soul e funk. Assim, R&B, soul, funk e hip hop. Que quase a mesma coisa. E um pouco de jazz. Assim, são os ritmos que eu mais me amarro. Os jazz, principalmente por causa da condução. Jazz eu gosto por causa da condução. É uma condução limpa. É uma coisa gostosa, né? De se ouvir. Da hora. Muito bom. Uma boa. Silas, tem entrado, né, na nossa geração, você como professor de inglês sabe bem disso, né? Porque são duas coisas, né, que envolvem o inglês aqui no nosso Brasil, é que o brasileiro, muitas das vezes, ele tenta americanizar tudo, né? Sim. E tem entrado algo, né, nas igrejas chamado worship, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, né? Worship, a palavra significa adoração, correto? Sim. Então, assim, adoração, eu não vejo adoração como um estilo musical, e sim como um estilo de vida, né? Legal. Pra mim, worship é você, eu tô adorando a Deus. Isso não é um ritmo musical, né? Você quer falar de ritmo musical, então você fala que a sua igreja toca um pop rock, que ela toca rock, em alguns casos que é aquelas igrejas mais pentecostal, alguns não gostam de ouvir isso que eu vou falar, mas é forró, cara. Mas é forró. Você vai... É forró, mas muitos não gostam. Você vai falar que eu solto forró aí pros irmãos, que os caras não gostam não, cara, mas é forró. Sim. Então, assim, você acha que com a chegada do worship, né, não nessa questão de ritmo musical nem nada, né, mas eu vejo muitos músicos na questão do instrumento, né, reclamando que as músicas ficaram todas muito iguais e muito quadradas. Pra você como batera, como você vê isso? Cara, eu vejo assim, falando dessa questão do músico achar que tá muito quadrado, muito repetitivo, né? Seria isso? Isso, você acha que isso acontece realmente e tal, não? Não, o worship, na verdade, isso é fato, né? Isso é fato. Fica parecendo aquele looping do Tupac, já ouviu o Tupac? Ele canta, mas você percebe que o looping de música dele, instrumental, é a mesma coisa. Só que ele fala em cima daquilo, né? Então fica naquele looping, né? Mas Tupac aqui dispensa comentários. Né? Mas falando aqui do
do worship, cara, é um fato que a questão de harmonia de notas elas sejam repetitivas, mas eu penso assim, ó, se o músico, por exemplo, músico que acha que não é muito repetitivo, tal, por exemplo, eu não curto, assim, não é minha praia, não é que eu não curto, não é minha praia o worship. Mas eu penso assim, que se para alguns músicos o worship é um limão, né, não é legal, acho que esse músico pode desenvolver habilidade para fazer uma limonada, né? Esse limão. Então, eu acho que se o cara do teclas, por exemplo, né? O cara só fica nessas 3 notas. O que o teclas pode fazer, então, para aquelas 3 notas se tornarem as 3 notas? Ou se tornarem 4, 5 notas diferentes, quebradas, tortas. O batera que toca lá, é só ficar batendo no condução e tal, só isso. O que o batera pode fazer de diferente em cima daquilo ali, sem estragar a essência do worship? O que ele pode fazer de diferente para deixar o negócio mais legal, embora seja repetitivo? O que ele pode fazer para ficar mais legal? O cara da guitarra também. Porque, assim, sempre vai ocorrer de, por exemplo, a igreja que tocar black, alguém vai falar, poxa, só toca black. A igreja que tocar um funk, só toca funk americano, tá? Uhum. A igreja que só toca R&B, nossa, só toca R&B nessa igreja. Então sempre vai haver esse comentário como do worship. A igreja que só toca worship, vamos pensar que, poxa, só toca worship aqui, cara. Só toca worship aqui, exatamente. O que então o músico, ou o vocalista, seja lá quem for, pode fazer? Como é que a gente pode pegar esse gênero que é nosso e transformar uma coisa mais legal? Nessa brincadeira pode até sair um worship plus alguma coisa. Né? Um plus, um worship versão X, sabe? Uma coisa diferente. Entendeu? Tá na nossa mão, né? A matéria-prima tá na nossa mão. Agora a gente pode transformar em outras coisas, né? Expandir para uma outra linha. Entendeu? Que da hora, assim, cara. Assim, por mais que eu tenha mais músicas. Fala você. Desculpa, eu tenho uma música que a gente vai tocar agora. E assim, não é minha praia, não. Sinceramente, não é minha praia. Eu não ouviria. Eu não pararia meu tempo para entrar no YouTube para ouvir uma música dessa. Mas eu ouvi e falei, o que dá para eu fazer aqui? Aí eu peguei todos aqueles conhecimentos que eu falei para você, da tercina, cestina, paradido, pulo de 6, etc e tal. Peguei essas técnicas e tentei aplicar em cima disso, porque a música não tem nada disso. Colocando essas técnicas, ou algumas delas, em cima dessa música, já deu outra cara. Ou seja, como deu outra cara, eu já me senti motivado, coisa que eu não estava me sentindo. Já me senti motivado a tocar. Falei, não, agora eu vou tocar. E o engraçado é que quando você se sente motivado, modificando algo que vai ficar legal, quem tá tocando com você também sente. E quem tá tocando com você fala, caramba, ele colocou isso aí na música, o que eu posso colocar aqui na guitarra? O que eu posso colocar no teclas pra fazer uma brincadeira, então? Também. Entendeu? É um efeito... É uma reação, né? É uma reação em cadeia. Você acha que algumas dessas músicas do worship, por elas já terem sido gravadas dessa forma, pela forma que elas são cantadas, você acha que algumas delas impedem essa criatividade do músico instrumentista a adicionar alguma coisa? Algumas delas, eu acho que, sei lá, depende, né? O que você acha? Acredito que sim, cara. Tem música que não é nem bom você mexer muito. Tem música que é bom você fazer o que ela pede e já era. Não tem o que fazer. Só que ainda assim, por isso que entra aquela história que a gente até conversou um tempo atrás. A música é isso daqui, esse é o produto. Será que não dá pra eu colocar uma outra coisa aqui? Eu acho que o instrumentista sempre vai pensar assim, cara. Quero colocar uma coisinha aqui, assim, só uma noninha. Assim, ó, a gente não pode colocar uma coisa que vai estragar a essência da música. Não pode. Mas eu acho que dá pra colocar alguma coisa pra sair um pouquinho daquele padrãozão. Porque senão acaba ficando uma coisa muito, como eu posso dizer, quadrado. Muito sem flavor, sem quadrado, fica muito quadrado. E isso acaba desmotivando o cara que tá tocando. E você sabe que a música é sentimento, né? Além de muitas outras coisas, ela é sentimento. Então, o músico que tá tocando, parece que não. Mas enquanto você tá tocando seu violão, seu teclado, sua batera, tudo que você tá tocando ali é a expressão do que você tá sentindo. Então, se você não tá... Já viu aquele batera que você olha assim tocando? Aquele cara do teclado, os caras falam, caraca, mano, aquele cara tocando. Aquele cara tá colocando tudo aquilo naquele instrumento. Agora tem cara que toca... Você fala, vixe, que ele tá morrendo. Nossa. Ele tá passando mal. Você percebe, porque aquilo que você tá ouvindo não tá chegando pra você.
entendeu? E se tá chegando, não tá chegando legal, tá chegando amargo. Então, eu acredito que quando você usa a mente, aí você tem que usar, aí o que acontece? Usar a criatividade exige tempo, entendeu? Por isso que o peão tem que... Assim, o peão pode reclamar que o worship repete, mas ele tem que reclamar dando uma solução. Porque se ele não der solução, não tem que reclamar, não. Porque tem que exigir tempo para fazer criatividade, né? Que da hora, Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, na verdade. Show de bola, cara. Então, assim, a gente falamos aqui, né, sobre o tempo, né, que você dedica pra música, né? As diferenças, né, de um preparo para um culto que seja normal, um culto que é na igreja e um culto que é em show, né, que é necessário um pouco a mais, né? Isso depende do tipo de show, né? Como eu falei, é DVD, é lançamento de CD, DVD, o que que é? Porque se é DVD, cara, pode preparar que vai gastar mais tempo ainda, né? Porque pra quem já foi em gravação de DVD, sabe que, vamos supor, vai ter um momento que no meio da música o cara vai ter que parar porque aquela parte não ficou legal e como tá gravando, tem que voltar, dar instrução pro público. Ó, nessa parte aqui, gente, quando eu falar levantem as mãos, vocês levantam a mão mesmo pra ficar bonito na gravação. Porque acontece, cara, porque a gravação de DVD tem que sair bonito, né? Então acontece. Ah, vai ter gente que pode reclamar, mas pô, tem que ser espontâneo e tal. Se sair espontâneo, legal, manda que ver. Mas a maioria das gravações de DVD não é assim. Eu já fui umas 2, 3 e não é bem assim que a banda toca. Eles param sim nos momentos. E os caras fazem tão bem que parece que é uma coisa espontânea. E isso, até nessa parte de passar a instrução pro público, sai espontâneo. Ó, gente, vamos fazer assim, ó. Quando eu falar pra vocês fazerem coisa X, vocês fazem também e tal, pra ficar bonito e etc e tal. A gente falou aí também sobre isso, né, desse preparo musical. E você deu uma boa dica aí que eu achei pra questão do worship, pra quem tá meio injuriado, meio nervoso, meio triste, meio quase morrendo lá dentro da bateria, preso naquele quadrado infinito. Tentem procurar alguma coisa para acrescentar na música, desde que isso não estrague ela, né? Porque como a gente comentou, tem música que não adianta, se você for tentar colocar alguma coisinha ali, não vai encaixar pela forma que ela foi construída. Então, assim, nesse caso, aceita que dói menos. Né? Se não tiver o que fazer, aceita que dói menos. Em outras palavras, se você estiver na sua igreja aí, seja submisso à música que você tá tocando. Aceita que dói menos. Isso é um ponto importante. Eu falei assim, se não quiser, se não der pra fazer, não toca. Não tocar, né? Não, eu digo não tocar a música. Troca ela por outra. Né? Continua tocando, óbvio, mas troca ela por outra. Essa questão da submissão, eu tenho vivido isso, né? Então, nem sempre tudo que eu toquei eu gostava e estava a favor. Mas eu tocava. Entendeu? E nem sempre tudo aquilo que eu tocava eu conseguia ser criativo para colocar. Putz, vou colocar um negócio aqui. Às vezes não ficava legal. Então eu tinha que conduzir. Mas mesmo assim, eu aprendi uma coisa. Ritmos que eu não gostava de tocar antes eram aqueles ritmos 6x8, né? Que é tipo, eis-me aqui, eu tava... Essa aí foi na minha cabeça, já, essa 6x8, essa música aí. Eu não gostava de tocar ritmo assim. Eu percebi, e assim, eu não gostava. Eu não gosto de ritmo assim. E esse ritmo de Guarânia. Ritmo de Guarânia eu não gostava. Aqueles ritmos de... né? E, cara, eu não gostava de tocar esses ritmos. Só que eu percebi uma coisa, eu não gostava porque eu não tinha conhecimento necessário para saber o que fazer em cima desses ritmos. Conforme vai passando o tempo, os anos, você vai conhecendo pessoas, você vai aprendendo coisas novas e você percebe que no 6x8 dá para você quebrar tudo, no bom sentido. Numa guarana dá para você fazer graça do início. Aí, aquele ritmo que era pesado, é um ritmo da hora de tocar. Você fala, caramba, vamos brincar aqui no 6x8. Vamos brincar aqui numa guarana. Entendeu? Você percebe que, caraca, meu, dá pra fazer. Aí você fala, nossa, como eu era leigo. Então eu reclamava de uma coisa, sendo que eu era o culpado. Eu não tinha conhecimento bastante. Então você vê que nem sempre tá fora o problema, né? O problema tá mais dentro, né? Você tava falando aí, e eu tava pensando aqui o seguinte, né? Tem uma outra questão, né, envolvendo isso aí na questão da criatividade, dependendo do que você quiser colocar, para colocar uma técnica a mais, abrilhantar um pouco mais. É que também depende muito da equipe que você tá, né? Porque, claro, em cada igreja sempre vai ter 1 ou 2 músicos que entendem um pouco mais. Então, assim, não adianta o baterista saber fazer um monte de coisa legal, o guitarrista também saber fazer um monte de coisa, os dois se acompanhar, encaixar,
e o baixo, o teclas e o violão não conseguem chegar junto com eles. Então é mais fácil o guitarrista e o baterista abaixarem o nível deles e enquadrar com o resto, né, do que os dois ficarem ali mandando ver, fazendo vários groove e tal, e o resto da banda, ou quem tá cantando, não conseguir acompanhar. Claro, eu dei o exemplo do batera e do guitarra, mas não precisa ser esses dois, pode ser qualquer outro, pode ser o baixista e o violonista, o violonista e, sei lá, o tecladista, sei lá, né? Mas eu acho que tem essa questão também do nível dos músicos. Que toda igreja sempre tem um ou dois músicos que às vezes entende um pouco mais, consegue fazer um pouco mais. O que eu fiz? Eu já fui líder de uma banda de igreja. E o que eu fazia? Tinha 6 pessoas. Duas tinham um pouco de dificuldade para tocar. Então, como eu já tinha um pouco de experiência de tocar fora com outras pessoas, então, de experiência, eu já tinha um pouco mais de casa. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou pegar aqueles dois ali, aquelas 2 pessoas que estão um pouquinho para trás em esquema de condução, vou trazer elas para o meu lado. Porque se eu fosse, no meu caso, se eu fosse diminuir para acompanhar eles, eu ia regredir e não ia ser bom para mim. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles 2, eu montei uma banda e eu fiquei com aqueles 2 que estavam um pouquinho atrasados. Eu peguei eles 2 e mais um comigo que estava no mesmo nível que eu e fomos tocando. E eu falava para aqueles 2, vocês vão fazer isso, isso e isso, beleza? Estamos ensaiando, o cara fez errado, eu parava o ensaio. Fulano, é aqui, aqui, aqui. Hoje, aqueles 2 fulanos que davam um pouquinho de trabalho, cara, são as pessoas que eu mais gosto de tocar hoje. Você parou para dar instrução para eles, né? Para ajudar eles a evoluir. Eu puxei eles para mim, mas isso, assim, demanda tempo e paciência. O cara tem que gostar do que faz, porque senão não segue o jogo e deixa do jeito que tá. Então eu fui lá, peguei eles, trouxe e hoje eu gosto de tocar com eles. Eu toco com todo mundo, mas eu gosto de tocar com eles. Inclusive, eles estão desenvolvendo algumas características que eu gosto, que é a característica do jazz. Então eles estão desenvolvendo isso daí e, tá ficando gostoso de tocar com eles. E antigamente era meio complicado, porque eu ia para uma linha com outro músico e os outros 2 iam para uma outra linha. Mas peraí, mas é uma banda. Tem que todo mundo andar na mesma linha, né? E aí eu fui fazer esse trabalho com eles, e agora os caras estão demais. Animal. Que da hora. Graças a Deus. Bacana, Silas. Então é isso aí, cara. Nosso vídeo aí já tá com uns 40 para 50 minutos. Não parece, mas a gente falou bastante. Já, man, já. Se deixar, a gente faz 1 hora, que nem o último vídeo que eu fiz falando de 40 composição. minutos mesmo. Bem de ver ali. É isso mesmo. O último vídeo que eu gravei, ele ficou com 1 hora, nem pareceu. Falei, caraca, mano. Mas, cara, ficou animal, gostei bastante dessa ideia que a gente trocou, foram várias dicas, né, que eu gostei, né, acredito que vai abençoar a vida de muita gente, né. Silas, você tem um Instagram, né, divulga ele aí pro pessoal, né. Sim. Ah, obrigado, Weslão. Tem sim, a gente tem o Silas English Teacher. É um Instagram onde eu coloco bastante conteúdo de inglês, né? Então, curiosidades, coisas simples, por exemplo, o que significa WC, aquela letra WC que você vê nas portas dos banheiros públicos, o que significa aquilo, o que significa as siglas VIP, VIP, né? Entre outras coisas, o processo de aprendizagem, curva de esquecimento, o que você pode fazer para memorizar as coisas. Cara, tem bastante coisa legal. Tem uns trabalhos de legendagem que eu também já fiz ali, uns desenhos em inglês, muito bacana. Tem dicas diversas lá, então quem puder tá seguindo lá o Instagram, o Facebook também, vai estar tudo lá linkado direitinho, tá? E se precisar de alguma ajuda para falar inglês, só deixa lá no direct. Pô, cara, é da hora, gente. Vocês dão uma olhada lá, assim, pra quem não entende de inglês como eu, você chega lá, cara, você vai ver... Tem até um stories do Wesley lá, tem uns 2 stories do Wesley falando inglês lá. Entra lá pra ver lá, vai lá no destaques lá, tem um destaque só do Wesley lá, falando inglês. Do New Ired, acho que é assim a pronúncia, que eu falava New United. Na United, isso mesmo, na United, que eu falava... Risada. É esse mesmo, cara. Pô, que da hora. Se puder, vai lá ver o Wesley falando inglês, vai lá no destaque lá, tem um destaque só do Wesley. Pra quem quer estar morando em lugares assim que tem o inglês forte, tá nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, numa Escócia, por aí, e tá meio perdido, cara, é bom você saber esses conteúdos básicos que já vai te ajudar e
Muito, cara. Até a questão de compras pra feira e tal. As dicas que ele dá, meu, tá muito animal lá. Vocês dão uma conferida lá. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo, na descrição. Vai estar aparecendo aqui nesse momento aqui também o Instagram do Silas. Meu, animal. Dá uma olhada lá. Certo, galera? Então, no mais, aproveita esse momento. Já se inscrevam aí no nosso canal, certo? Ativa aí o sininho das notificações. Aceitem aí o meu desafio. Se você tá com dúvida se vai se inscrever no canal ou não, se inscreva agora, assista 3 vídeos do canal. Se você não gostar, pode tirar a inscrição, mas eu duvido você não gostar. Beleza? No mais aí, valeu, demorou. Tamo junto. Lembre-se que a palavra do Senhor fala, pregue em tempo e em fora de tempo. Valeu, galera, é nóis! Fui!